O Leopard perguntou o que eu achei do Buffett investindo no Nubank. Bom, acho que, primeiro de tudo, investidores diferentes vão ter racionais diferentes para cada tipo de investimento e vão fazer investimentos diferentes. Pode ser que eu, investindo muito diferente do Buffett, tenha uma rentabilidade muito parecida com a dele no longo prazo. Por quê? Por diversificação. Então, se você diversifica bem a sua carteira de investimentos, os ativos individuais que estão dentro da sua carteira têm muito pouco impacto dentro da sua rentabilidade final. Então, a escolha de ativos individuais pesa muito menos. Talvez, por exemplo, se o Buffett investir no Nubank e eu investir, sei lá, em Banco Inter, talvez a rentabilidade dos dois no longo prazo seja muito próxima. E aí você não consiga definir, olhando só a carteira, só a rentabilidade da carteira, quem investiu no quê. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acredito que o investidor pessoa física que se espelha no Buffett, ele pode se espelhar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Como assim? A maneira positiva que a gente tem que extrair desses grandes investidores como o Buffett é entender o que ele passou, entender qual foi a realidade dele, entender que é possível, entender que investimento é de longo prazo, que demora, que você tem que investir em boas empresas e tudo mais. Esse tipo de coisa vai te agregar muito nos seus investimentos. Agora, uma coisa que não vai te agregar, e que eu vejo muita gente fazendo, não só com o Buffett, mas com o Barsi ou com outros gurus aí de investimento, é você levar em consideração as decisões que eles estão tomando hoje como lei para você. Porque para eles pode fazer muito sentido, mas para você pode não fazer nenhum sentido. Então não é porque o Buffett comprou uma empresa X que você deveria investir nessa empresa X. Não é porque o Barsi investiu numa empresa X que você deveria investir nessa empresa X. Por quê? Porque compara o seu patrimônio com o patrimônio deles. Eu nem sei quem é você que está me assistindo agora, mas eu tenho certeza que o seu patrimônio não tá no patamar do patrimônio do Barsi ou do Buffett. Então, se o seu patrimônio não tá no patamar deles, a sua decisão de investimento tem que ser compatível com o seu patamar de patrimônio que você tem hoje, e não com o patamar de patrimônio que esses caras têm, tá? Então, não se espelhe da maneira errada, que é, tentando copiar ou alguma coisa parecida. Nesse caso, por exemplo, do Buffett ter investido no Nubank, isso não significa, por exemplo, que no Nubank fazendo IPO você deve investir no Nubank. Isso também não significa algo positivo ou negativo, no sentido de que a empresa agora vai dar certo, ou a empresa agora vai dar errado, ou alguma coisa assim. Isso só significa que na estratégia dele, considerando o portfólio que ele tem hoje, considerando o prazo que ele tem de investimento, enfim, toda a diversificação que ele montou dentro da carteira dele, Nubank faz sentido. Talvez, por exemplo, se você tiver sobreposicionado em Banco Inter e algum outro banco grande, ter Nubank na sua carteira não faz sentido. Talvez na carteira dele faça. Então, cuidado com esse espelhamento, Você tem que se espelhar de maneira positiva e não de maneira negativa, não tentando copiar exatamente o que as outras pessoas estão fazendo, tá bom?